Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Hoje, formato diferente, tudo no improviso, tá bom? É um pequeno papinho sobre o nosso momento atual e um pouco sobre espiritualidade neste momento atual. De certa maneira, meu irmão, minha irmã, nós estamos passando por esse momento de pandemia. E quando nós pensamos em pandemia, nós sabemos que pandemia é essa doença que acaba afetando toda a humanidade. Quando nós pensamos em pandemia, de fato é uma epidemia que afeta toda a humanidade, afeta todos os países ali tudo, né? E nós, neste mundo, nós já vemos passando por uma crise muito grande de comunitariedade, crise de ser comunidade. Há muito tempo nós não nos vemos como uma comunidade humana, muito menos como uma comunidade mundial. Os problemas de nossos países entendemos que são problemas de nossos países. Os problemas dos outros países entendemos como problemas de outros países. E nós não vemos que os problemas dos outros têm a ver conosco. Nós não sentimos muitas vezes que fazemos parte da comunidade humana. E o sofrimento de alguém lá no outro lado do mundo já não nos incomoda. Devia nos incomodar, mas não nos incomoda. E com isso, a vida da igreja, a espiritualidade cristã, é uma espiritualidade profundamente comunitária. Nós nascemos para ser comunidade. Nós vivenciamos para ser comunidade. Nossa experiência é experiência de comunidade. Jesus, ele forma a comunidade. Jesus, ele propõe que os discípulos sejam um, como Jesus e o Pai são um. Então, quando nós olhamos para o projeto de Jesus, está na base do projeto de Jesus a reconstrução do coração humano, mas esse coração humano, ele se faz em comunidade. O plano de salvação não é um plano para a pessoa apenas, ele é um plano para a humanidade. E Deus amou tanto o mundo que não condenou o mundo, mas deu o seu Filho para que o mundo seja salvo por ele. Então, quando nós pensamos a nossa vivência em termos de comunidade, a fé cristã tem isso na base, criar, ser comunidade. Mas há muito tempo o ser humano ele está desconectado do outro. E aí a gente pensa no papel da religião. A religião, essa palavra, vem da palavra religare, que significa religar. A religião tem por missão nos religar ao absoluto, nos religar a Deus. E nos religando a Deus, nós nos religamos a toda a obra criada por Deus. Afinal, Deus é o Criador de todas as coisas. Então, se religar a Deus é também se religar a toda a criação. E há muito tempo o ser humano não se vê conectado com a obra da criação. E aí, o nosso jeito de lidar com a obra criada por Deus é um jeito predatório. A humanidade, ela destrói o meio em que vive. Porque nós perdemos a conexão. Por isso, a religião, por excelência, quer nos reconectar à experiência de Deus e à experiência da criação. E nesta ligação, o homem, a mulher são mediadores. E Jesus, o homem novo, é o grande mediador. Para nos ligarmos a Deus, nós temos que passar por Ele, pelo projeto dele. E o projeto dele é o do Pai. E o projeto do Pai é para que todos tenham vida e vida em abundância, e para que todos sejam um, como Jesus e o Pai são um. E aí então nós vemos aí a nossa questão da espiritualidade. O Covid-19, o coronavírus, está colocando a gente numa situação mundial. É uma doença mundial, está pegando todos os países e nos coloca numa situação diante da nossa crise de comunitariedade. Por quê? Porque, por exemplo, nessa hora
nós vemos aí quem está preocupado com o outro e quem só está preocupado consigo mesmo. Então, por exemplo, pede-se para que a gente não saia de casa. E tem gente falando, não, eu vou sair, não tem problema, eu não estou no grupo de risco. Mas você mora com alguém que está no grupo de risco. Você convive com pessoas que estão no grupo de risco. E você não está pensando nessas pessoas. Você só está preocupado consigo mesmo, com seu bem-estar, mas não está preocupado com a vida do outro, do qual eu posso estar colocando ele em risco. Isso é crise de comunidade. Eu não penso no outro. Eu vivo a minha vida como se o outro não existisse. E se o outro adoecer, se adoecer, o problema é dele. Até que uma pessoa que eu amo pereça. E se uma pessoa que eu amo pereça, aí eu começo a pensar um pouco mais. Puxa vida, a pessoa que eu amava morreu, e agora? Eu devia ter pensado isso, devia ter pensado aquilo, devia ter agido assim, devia ter achado assado. E aí o que acontece? Nós vemos que as pessoas estão agindo como se a doença não existisse. E como se nós fôssemos assim 100% resistentes e não pensamos muitas vezes no outro. E aí eu vivo a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Eu continuo vivendo a minha vida, aquela vida inspirada no estilo predatório de um ser humano que se desligou de Deus, que se desligou do outro, que se desligou da criação. E é isso. E olha que coisa, essa parada que parte da humanidade deu, a natureza está respondendo com vida. Camada de ozônio sendo reconstruída, canais de Veneza limpinhos, bonitinhos, os rios, a poluição nos grandes centros urbanos diminuindo drasticamente. Olha que coisa, a presença do ser humano faz mal para a natureza. Nós que éramos para proteger a natureza, somos os predadores da natureza, porque nos desligamos de Deus, do outro e da criação. E aí então eu e você somos chamados agora a retomar a nossa experiência. E a religião, a fé cristã, a espiritualidade nossa é fundamental. A nossa espiritualidade é desse Deus que criou o humano e que criou toda a obra da criação. Por isso, esse Deus com que nós nos religamos, ele faz com que eu me religue com meus irmãos e me religue com toda a obra da criação. Claro, você está percebendo que esse papo meu é um papo franciscano, né? Claro que é um papo franciscano, mas é um papo, antes de tudo, cristão. Porque para o franciscanismo, a experiência de Deus é uma experiência profundamente de toda a criação. Porque toda a criação manifesta o amor de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de coronavírus, olha só, os seres humanos estão mostrando quem eles são. Por um lado, pessoas solidárias, pessoas profundamente humanizadas, preocupadas com o sofrimento dos outros, pessoas cuidando umas das outras, sendo solidárias. Do outro lado, pessoas vivendo o instinto selvagem, animalesco, destruidor, predatório, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com os pequenos, sem se preocupar com moradores de rua, sem se preocupar com pessoas que estão sofrendo, sem se preocupar com as pessoas que não têm moradia, sem se preocupar com os idosos, sem se preocupar com os indefesos. Só preocupados com o seu próprio bolso, muitas vezes. Vivemos um mundo complicado. Um mundo muito complicado. E o coronavírus expõe para nós este mundo. E aí eu, ser humano, seguidor de Jesus, eu sou cristão, seguidor de Jesus, como que eu devo me comportar num mundo como esse? Eu devo me comportar como Jesus se comportou. Sempre. O modelo é Jesus. Contato com o irmão, contato com a natureza, porque ele tem contato com Deus. Eu e você, com o nosso contato com Deus, temos que ter contato com os irmãos e com a natureza. Devemos então ajudar a natureza a ser reconstruída, mas também devemos reconstruir o ser humano na sua ligação com Deus. E para isso, nós precisamos dar o exemplo. Assim então, nós temos que recuperar a nossa espiritualidade de ligação com o divino e de ligação com a obra criada. A criação fala de Deus. Por isso, quanto mais contato eu tenho com a criação, mais ela fala de Deus em minha vida.
Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de coronavírus, não nos esqueçamos, o nosso mundo está clamando em dores de parto, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. Está gemendo como dores de parto. Nós precisamos agir. Precisamos agir. Precisamos ser parteiros e parteiras nesse mundo para que Jesus possa brotar nos corações humanos, a fim de que nossas relações sejam relações baseadas no princípio da paz, da justiça, da solidariedade, da fraternidade. E não nos princípios do egoísmo, que rege tantos corações, como nesse momento vemos que pessoas não estão levando a sério essa crise mundial. Gente, não nos iludamos. Vem crise séria por aí. Crise econômica, crise política, crise social, mas antes de tudo é crise de humanidade. E a crise é uma grande oportunidade para crescermos, para darmos respostas boas, para darmos respostas de Jesus. A crise não é toda ruim. A crise tem muita coisa boa, porque nessa crise já tem muita pessoa mostrando solidariedade. Sejamos eu e você solidários. Sejamos eu e você do time de Jesus. Sejamos eu e você aqueles que semeiam nesta crise, possam semear nessa crise o Evangelho, o amor de Cristo. Que nossas respostas sejam respostas baseadas em Jesus agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.